Oi, gente, começando aqui então mais um vídeo pro canal e hoje eu vim aqui contar pra vocês, né, dessa bênção que o Senhor colocou, derramou sobre a nossa vida. Então, eu convido você a estar assistindo esse vídeo aqui. Se você é novo por aqui, veio aqui só por causa desse título, né? Eu me chamo Elaine Moura, tenho 4 filhos e aqui nesse canal eu gravo minha rotina, meu dia a dia, fazendo faxina, cuidando da casa, né, dos meus filhos, como mãe, né? Mãe, dona de casa. Então, eu gravo aqui minha rotina e se você gosta desse tipo de vídeo, já convido você a se inscrever no canal e ficar aqui comigo nos acompanhando, né? Então, hoje vim compartilhar com vocês sobre essa bênção e eu vou passar um vídeo aqui para vocês assistirem, para vocês entenderem tudo como foi que aconteceu, tá bom, gente? O testemunho, como que foi que surgiu, como que Deus trabalhou para trazer, né, essa bênção pra gente. Eu peço para que você assista, né, tudo até o final, não pulem no vídeo para vocês entenderem, né, o agir de Deus, como que Deus ele fez, né, para que esse carro chegasse até mim, até o meu esposo. E vou falar um pouquinho aqui, né, de mim mesma, né, do meu esposo, da nossa família. A gente já estava, acho que mais de 3 anos, acho que faz mais de tempo, assim, sem carro. E todas as vezes que a gente precisava fazer qualquer coisa que necessitava de um carro, a gente pegava emprestado do meu sogro, ou pedia carona para algum irmão da igreja. Mas em janeiro desse ano, né, de 2023, nós mudamos para casa da minha mãe, para ficar mais próxima dela, né, pra gente estar cuidando também aqui dela, para ela não ficar sozinha nessa casa. Tem um vídeo aqui explicando tudo certinho, né, como que a gente veio, por que a gente veio morar aqui. E eu vou tentar deixar os link desse vídeo explicando, né, da gente vir morar aqui na descrição, né, desse vídeo, se você quiser entender melhor. E quando eu vim morar pra cá, me bateu sim um aperto no coração e um pensamento, meu Deus, né? Como que nós vamos fazer? Porque a minha mãe, ela precisa ir de carro, né, nos lugares. Ela precisa ir no médico. Se ela precisa ir no banco, ela tem que ir de carro. Ela não pode andar, ela não consegue andar. Então, ela precisa ir de carro. E como que nós vamos fazer? Quando meu irmão morava aqui, ele tem carro e ele levava ela para todos os lugares. E depois que a gente veio morar aqui, ou eu preciso pedir para minha tia, ou eu precisava pedir pro meu outro irmão. Mas assim, todos trabalham, enfim, né, gente? Então a gente tem sempre uma dificuldade a mais, né? Qualquer coisa que acontecesse de urgência, a gente tinha que ligar pro meu sogro, ligar para alguém que tivesse carro pra gente poder estar indo num médico, enfim. Eu acredito assim que quem anda de a pé entende. Dias de chuva, né? Também não é fácil. Então tudo isso, gente. Eu ficava pensando nessa situação e eu coloquei diante de Deus, eu, meu esposo, que a gente realmente precisa de um carro, precisava de um carro. Coloquei diante do Senhor. E eu, às vezes, ficava assim, um pouco receosa, né? Quem não fica? De ficar pensando assim, nossa, mas eu vou pedir um bem material para Deus, né? Sabe, assim? Mas, quando me veio essa palavra, eu quero ler para vocês. Que está em Mateus, capítulo 6, no versículo 26 em diante. Vou tentar ler aqui pertinho de vocês. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estrutura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis inquietos, dizendo que comeremos ou beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E esse versículo 32 que fala, né, que o Pai Celestial bem sabe de todas as coisas que necessitais, isso foi que chegou assim a mim, né, no meu coração, confirmando de que se realmente esse carro era uma necessidade da minha família, o Senhor supriria essa necessidade. Foi aí que eu coloquei, né, o carro nos meus pedidos de oração e falei, Senhor, né, se o Senhor entende e vê que isso é uma necessidade da nossa família, né, porque o carro não é só para mim, não é só para o meu esposo, né, é para toda a nossa família e também vai abençoar outras pessoas ao nosso redor, né. Sabe que a gente vai poder aí estar ajudando também outras pessoas. E então,
eu também aprendi que a bênção do Senhor, quando ela chega para as nossas vidas, ela não é somente pra gente. Ela é também para abençoar outras pessoas que estão à nossa volta. Então, gente, por favor, assistam esse videozinho que eu vou passar agora, para vocês entenderem o grande agir de Deus na nossa vida, tá bom? Se você quer ser servido, primeiro sirva. Seja exemplo. Quando nós vemos a necessidade do irmão, é Deus dando a oportunidade para você mudar a história dele. O milagre que ele precisa está na tua mão, irmão. Está na minha mão. Mas para isso nós temos que matar o egoísmo. Eu não preciso trocar carro, porque eu tenho um carro. Fica um outro com a Lu. Lógico que eu saio, ela também tem que sair, né? Enquanto eu estou fazendo a obra, ela está fazendo a obra do outro lado. E o meu filho tem um carro. E aí então a tática foi essa. Falei que nunca mais ia financiar carro na minha vida, irmão. É verdade, porque você pega um, paga dois. E eu financiei. Financiei o carro. Passei aquele que eu usava para o meu filho. E peguei o do meu filho e coloquei para vender. Fiz tudo que tinha que fazer no carro. Ficou lindo o carro. Ficou lindo o carro. Pensa no carro chuchu. Eu até pensei em trazer ele aqui para eu ficar usando aqui, ao invés de ficar emprestando o carro da pastora Priscila e do pastor Evandro. Falei, eu vou trazer aqui, eu fico mais à vontade e tal. Mas eu falei, não, eu estou perdendo o foco. E eu coloquei o carro num estacionamento lá em Joinville para vender. E eu mando mensagem pro homem, viu, mas ninguém interessou no carro. Mas ninguém não interessa. Eles vêm, faz a ficha, mas não aprova a ficha. Eles ficam apaixonados pelo carro. Parece que o carro não sai daqui. E o Espírito falou comigo. O Espírito falou assim, sou eu que não estou permitindo vender o carro. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque esse carro é seu ou é meu? Eu falei, tudo que eu tenho é teu, nada é meu. Ele falou, então eu vou abençoar 2 famílias com aquilo que é meu. Como está o seu coração para isso? Eu falei, mas 2 famílias? Eu só tenho um carro. Ele falou, então você vai pegar esse carro. Você vai dar para esta família. Ele me disse o nome. Você vai pegar o carro dessa família e você vai dar para outra família. E com um carro eu vou abençoar 2 famílias. Eu falei assim, Espírito, para mim já tá. Para mim já era. Irmão, só uma coisa que eu não sou egoísta, irmão. O que é meu, eu não tenho nada de Deus, então é nosso. Irmão, eu estou dizendo isso não é para glória minha, mas para ser exemplo. Essa igreja é responsabilidade minha e eu preciso ensinar vocês. Eu falei assim, Espírito, então só confirma no coração da minha esposa. Eu cheguei, chamei ela para conversar, falei, bem, Deus falou comigo que aquele carro é ele que não está permitindo vender, porque é dele e ele quer abençoar 2 famílias. Eu falei, o que você acha disso, meu amor? Ela falou, tamo junto. Falei, é mais louca que eu. Falei, então nós vamos levar o carro. Irmão, aí eu chego na casa da pessoa e eu falei assim para a pessoa, que eu vou encurtar a história para você entender. Eu falei assim, você tem coragem de dar o seu carro para mim? A pessoa falou assim, eu, pastor? Você está precisando do carro? Eu repeti a pergunta, você tem coragem de dar o seu carro para mim? A pessoa falou, lógico, pastor. Eu falei, então pega a chave. Você tem coragem, então me dá. Eu fiz assim, com a mão. A pessoa colocou a chave do carro dela na minha mão. Quando ela colocou a chave
do carro dela na minha mão, eu coloquei a outra na mão dele. Falei, Deus mandou eu te dar esse carro. E Deus tinha dado uma ordem, que não era só dar o carro, era transferido para o nome. Então, quando a pessoa me deu a chave do carro, tinha algumas coisinhas para fazer no carro. Deus falou assim, você vai fazer as coisas do carro. Eu falei, eu? Ele falou, ok, peguei o carro, levei no funileiro, consertou algumas coisinhas, deu um trato no carro, ficou bonito. Olhei pro carro, ainda tem algumas coisas, nós fizemos. Aí eu fui, mandei lavar o carro ficou bonito, lavou o motor do carro. Ele falou assim, agora você leva para São Pedro. Porque eu estou vendo a necessidade dos meus filhos. E sou eu que estou dando, não é você não. A glória não é tua. Eu entendi tudo. A família pode vir buscar a chave, por favor. Val e Elaine, pode vir buscar a chave do carro de vocês. Quando eu cheguei com o carro, eu estava atrasado. Eu falei assim, depois eu encho o tanque. O Espírito falou assim, não, o carro tem que estar com o tanque cheio. O carro está lá embaixo, é de vocês. Depois a gente só vai ver os trâmites. Eu vou passar para o nome de vocês. Entenda que Deus ama vocês. Bom, gente, esse pastor aí, né, que vocês viram falando, ele é o meu pastor Marcelo, a esposa dele chama Lucimara. Hoje eles estão em Joinville e quem me acompanha já há um tempo, né, lembra que entende que o motivo de eu ter mudado para esta casa hoje que eu estou aqui é por causa dessa igreja de Joinville, né, porque o meu irmão também, ele está lá em Joinville pastoreando, ele e a minha cunhada, que moravam aqui nessa casa com a minha mãe, né, então foi o meu irmão, minha cunhada com a família, né? E esse pastor com a família dele, mais outros irmãos também foram para Joinville, eles estão lá. Mas esse pastor, né, o Marcelo, ele fica nas duas igrejas, aqui em São Pedro e lá em Joinville, tá? Então, é isso. Eu quero finalizar aqui falando para vocês em Filipenses, no capítulo 4, 19 e 20, fala assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja glória para todo sempre. Amém. Então, irmãos, eu creio que, né, você assistindo aí todo esse testemunho, você entendeu que Deus, ele age, né, e ele vê as necessidades, né, realmente dos seus filhos, dos seus servos. E isso fez, assim, uma diferença enorme na nossa vida e na vida daqueles que nos rodeiam também, né. E também da gente ver, né, que Deus, muitas vezes, ele trabalha da maneira dele. Porque quando coloquei diante de Deus, quando sentei na cadeira, né, que aqui nós chamamos da cadeira do milagre, para fazer nosso pedido, para pedir oração para os irmãos em conjunto, em comunhão, eu imaginava que talvez Deus pudesse abençoar meu canal de uma forma assim, né, que eu pudesse receber um valor em dinheiro ou com outro emprego, qualquer coisa dessa forma que Deus viesse colocar nas nossas mãos, na minha e do meu esposo, um valor que a gente conseguisse comprar o carro, né. É assim, né, gente? Mais ou menos dessa forma que eu imaginava que Deus iria trabalhar, que Deus iria fazer. Mas ele realmente, ele trabalha da maneira que a gente não imagina mesmo, que é para ele mostrar, não, eu estou nesse negócio, eu entendo das suas necessidades e eu estou cuidando de você, porque isso tudo, gente, demonstra o cuidado que o Senhor tem com a gente, né? O cuidado que ele tem com aqueles que amam a Deus. E eu não tenho dúvidas que eu e a minha família, nós servimos ao Senhor e nós amamos, sim, o Senhor. E o que eu tenho também para dizer, né, para vocês é que, às vezes, o meu coração ele estava assim. No domingo mesmo, que foi que aconteceu esse culto que nós recebemos, a gente não sabia, tá, gente? Foi na hora ali mesmo da palavra, no culto,
do jeito que aconteceu aí no vídeo que vocês viram, que ele chamou, e eu não imaginava mesmo, eu não imaginava que isso iria acontecer. Então a gente não estava sabendo de nada. E algumas pessoas vieram perguntar pra mim se a gente já sabia. Não, a gente não sabia de nada. E eu clamava, Deus, o Senhor está me vendo. E às vezes a gente acha que Deus, ele não está ouvindo a nossa oração, talvez porque, é claro que não foi assim, né? Numa semana eu pedi, na outra já estava ali acontecendo. Não, gente, já faz assim alguns meses que nós colocamos esse propósito, né? E orando e clamando. E já há mais de 4 anos, 3 anos por aí sem carro. Então não era fácil, né, gente? Então a gente sempre falando com Deus, falando, Senhor, o Senhor está olhando pra gente. E na verdade não é que Deus está demorando para responder, é que Ele está preparando essa bênção, Ele está preparando o coração das pessoas, Ele está preparando a situação toda para quando vier, seja assim muito claro de que foi Deus que fez, foi Deus que deu e é para glória e honra dele. E o que uma bênção financeira muda na vida espiritual, né, de alguém? Muda muitas coisas, porque quando a gente percebe que ainda existem pessoas que ouvem a voz do Espírito Santo, que ainda existem pessoas que amam verdadeiramente, como fala na palavra de Deus, amar o próximo como a si mesmo. É você sentir a dor do próximo, né? Você começa a ver que esse mundo, né? A gente às vezes costuma ouvir, esse mundo já está perdido. O mundo sim, mas aqueles que são de Deus não, né? Aqueles que são de Deus realmente estão ali para servir Deus e para fazer a diferença. E para ser loucura mesmo, né, gente? Porque algumas pessoas que vão olhar e vão falar assim, mas é loucura, né? O que esse pastor fez? Ninguém faz isso. Faz porque eu sei que ele não foi a única pessoa que fez isso. Eu já conheci outras pessoas que também ganharam um carro de uma forma diferente, mas ganharam também de alguém assim, que é capaz, né? De sentir esse amor pelo próximo, de perceber a necessidade do próximo e de ser sensível ao ouvir a voz do Espírito Santo falando, para estar ali com o milagre, né, do seu próximo na mão. Que esse vídeo também, que hoje sirva de reflexão. Muitas vezes você está com as bênçãos de alguém nas suas mãos, você pode abençoar, você pode conceder e ajudar o milagre, né, da vida de alguém. Aí você pode estar ajudando, cooperando com esse milagre da vida de alguém e você às vezes retém, você segura, né, por causa do egoísmo, muitas vezes, né, você pensar, nossa, mas eu vou tirar de mim, eu poderia tomar um proveito disso, porque como vocês viram nesse testemunho do nosso pastor, com certeza ele teria muito mais proveito para ele próprio se ele vendesse o carro, se ele ficasse com o dinheiro para ele, se ele pagasse as dívidas que ele precisava pagar, né? Mas não, ele fez aquilo que o Espírito Santo mandou ele fazer. Abençoou as duas famílias e eu tenho certeza que tudo o que essa igreja de Joinville precisar, o Senhor vai enviar recursos. Ele vai enviar os recursos e eu tenho certeza que vai suprir todas as necessidades daquele lugar, né? Por causa desta ação que ele fez, né, diante de Deus, para glorificar Deus. E é um homem que merece honra, a esposa também, porque são homens de Deus, mulher de Deus, que trabalham e que fazem realmente aquilo que o Espírito Santo coloca no coração deles. E eu tenho só a dizer para vocês, desde que a minha família foi para essa igreja Nazareno de São Pedro, a nossa vida mudou muito mesmo, muito, em todos os aspectos, espiritual, ministerial e financeiro também. E assim, é uma grande bênção que o Senhor concedeu para as nossas vidas e eu estou compartilhando com vocês para que o seu coração também se encha de fé, como aconteceu com muitas pessoas ali da igreja, sabe? Pessoas que convivem com a gente e que viu a nossa saga de ir para a igreja de a pé, eu, meus 4 filhos, meu marido, né? Vai e volta de a pé, muitas vezes pedindo carona, precisando de carona. E os irmãos sempre solícitos em dar carona pra gente, sabe? Sempre assim. Então é isso, todos eles ali que acompanharam a nossa vida, né, durante esse tempo que a gente ficou ali, se emocionaram com a gente, choraram com a gente de felicidade e ficaram muito felizes, né, de ver a bênção, de ver o milagre que o Senhor realizou na nossa vida, porque eles estavam com a gente, eles andavam com a gente e sabiam dessa necessidade. E quando eles já estavam ali pensando, né, muitos deles vieram falar pra mim, ai meu Deus, tomara que esse carro seja pra eles, tomara que seja pro Valpelane. E assim, eles já estavam com o coração clamando para que fosse pra gente mesmo, porque eles sabiam das nossas necessidades. Então vocês veem que a comunhão de uma igreja, o amor, né, dos irmãos, ele é real e ele existe, sabe? Ele existe. Então, muitas vezes a pessoa, você tá aí pensando assim, ah, eu não quero ir pra igreja, né, porque lá na igreja tem falsidade. Como eu escuto algumas pessoas falar, a pessoa se decepciona com uma pessoa da igreja, ou duas, né, e já coloca a culpa na igreja inteira, em Deus, e não quer mais saber de ir pra igreja, né. E não é assim, nós temos que olhar para Cristo e nós temos que crer. E ver e focar naquelas pessoas que realmente amam e gostam de você e querem realmente seu bem, sabe? Então, é isso, gente. Fiquem aí com esse testemunho maravilhoso.
Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem colocar nos comentários. E é isso, gente. Eu tô muito feliz. E eu vou mostrar a benção pra vocês, tá bom? Vou mostrar logo, logo. Vocês vão ver. Vou gravar aí um videozinho mostrando esse carro pra vocês, tá? Tá aqui, gente. Tá chovendo muito lá fora. Olha a chuva que tá. Mas a benção é essa. E vocês vão ver aí mais vezes, né? Nós aqui com o carro. Então, vou finalizar o vídeo de hoje por aqui com a bênção aí pra vocês verem. Que Deus abençoe sua casa, sua família e até o próximo vídeo. Tchau!